Bom dia. Mais uma live com o nosso convidado, o Biratã, colega aí do curso Olhar Contemporâneo. Essa semana, ao meio-dia, a gente faz lives diariamente, onde conversamos aí com nossos colegas. É uma oportunidade aí de conhecê-los um pouco melhor e aprender bastante. Está sendo, não sei se acompanharam aí, quinta, sexta, sábado, domingo, tivemos conversas aí bem interessantes, aprendemos sobre... Oi Silvio, querido, tudo bom? Bia, Abreu, olá, o Biratã. O Biratã me manda aqui uma solicitação. O Silvio mandou uma solicitação para entrar na chamada. Silvio, eu não consigo falar com você agora, que a gente tem uma conversa agendada com o Biratã, mas falarei com você em breve. Acho que você está na agenda, não está, Silvio? Deixa eu ver, o Biratã mandou aqui. Vamos lá, o Biratã. Fofa-se. Jodantas, sejam bem-vindos, pessoal. A gente está aprendendo bastante aí com os colegas, aprendemos sobre vários assuntos. O Biratã. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, Obrigado certo. pela disponibilidade para essa conversa. Não, ótimo, tranquilo. O Biratã, acho que eu falo aí como introdução, acho que essas lives são uma oportunidade aí para a gente se conhecer um pouquinho melhor, para os colegas se conhecerem, e me ajuda a conhecer as pessoas nas aulas também. E na semana que vem a gente abre uma nova semana do Olhar Contemporâneo, uma oportunidade para as pessoas ouvirem aí de quem está dentro como é que funciona o curso. Uhum. E acho que no seu caso você me escreveu uma vez também sobre mentoria, né? Acho que se você quiser, se achar oportuno, a gente pode aproveitar aí que a gente tem um tempo sem uma agenda aí muito específica para falar um pouquinho sobre isso. E acho que para abrir, se você quiser falar um minuto aí sobre uma introduçãozinha rápida sobre o que você faz, o que você estudou, de onde você fala, para as pessoas te conhecerem. Tá bem, então deixa eu fazer uma biografia rápida aqui. Eu estou em Florianópolis, né, vivo aqui desde 84, quando eu vim para cá. E a minha formação é biologia, estudei biologia na Unicamp. E em seguida vim para cá ainda, né, um jovem, 24 anos. E ao chegar em Florianópolis, eu comecei a trabalhar como professor, né? Ingressei na rede municipal de ensino, um professor de ensino fundamental de ciências, e até então não tinha nenhuma conexão forte com as artes plásticas e talvez um pouco com literatura, poesia, talvez um pouco. Mas aí aqui em Florianópolis eu decidi fazer um curso de chama Fundamentos da Linguagem Visual no Centro Integrado de Cultura. E por sorte tive um professor muito interessante, que conhecido aqui, o Júlio, né? Uma pessoa muito interessante e muito ligada à arte contemporânea, interessado e fomentador da arte contemporânea aqui. E durante o curso, dos trabalhos que eu fiz ao longo do ano, né, no final do ano, ele me convidou para fazer uma pequena instalação lá numa amostra do curso final, né? E como ele gostou também do resultado que eu fiz, eu gostei muito também de fazer uma pequena instalação, e ele me convidou para fazer uma outra instalação num outro evento. E daí por diante eu comecei a fazer coisas, né, e participar de exposições, me inscrever em salões, e a coisa tomou um caminho até que inesperado para mim naquele momento, né? Então eu atuei aqui e durante quase 10 anos, assim, né, marcando exposições individuais, coletivas, participei de salões, algumas exposições fora, né, participei de um premiado do Salão Paranaense, participei do Salão Nacional, fiz uma exposição em São Paulo, numa sala da Funarte, que Mário Chamber, acho que não existe mais essa sala, com mais 2 artistas catarinenses. Porto Alegre, fiz uma exposição também, mas a maioria delas foi aqui mesmo, enfim. Legal. Bom, passado um determinado tempo, eu resolvi me dedicar a outra coisa, né, que eu já estava envolvido também com o movimento sindical aqui da categoria
prefeitura, dos funcionários públicos. E daí eu resolvi me dedicar minha vida mais a isso do que ir ao trabalho, né, que eu também continuei dando aula, e fiquei aí afastado da produção, da participação durante bastante tempo, né, foram acho que mais, então, 20 anos praticamente, ou mais de um afastamento que, assim, que em alguns momentos eu também produzi projetos, né, tinha uma, Tá vamos dizer, falhando um pouquinho o Biratã, não sei se você tem alguma. Acho que é do lado dele, né? Não, não acho que é. Aqui eu tô com todas as barrinhas do Wi-Fi. Não sei quem tá ouvindo, se puder comentar. Tá falhando para já falei, vocês? eu posso mudar de local, então, João. É ver se você tiver um local com sinal melhor, ou pelo menos eu acho que tá. Não sei se alguém tá. Não, vou mudar Pode. então, porque acho que aqui pode ser isso mesmo. Vou para a varanda ali, vamos ver se melhor. Vamos ver se aqui Podendo melhor. estar na varanda. É? Podendo estar na varanda, vamos aproveitar, né? Melhor. O Então, se estiver Biratã. falando, eu posso buscar aí mais perto do roteador, mas Vamos ver se melhora agora. Ou a Rosa falou que era o seu mesmo, está falhando. Vamos ver se agora melhora. E o que te fez ir atrás de um curso de arte contemporânea? tá. O João está falhando para mim também, eu vou fazer mais uma mudança, então. Tá bom. Vou mais Agora perto do do terraço. roteador. Vamos tentar aqui em cima. Obrigado, Silvio. Aqui eu estou do lado do roteador. Imagino que vai Torcer. funcionar. E o Bom, que te fez ir atrás de querer saber mais sobre arte contemporânea com essa trajetória interessante que mistura biologia com educação, com movimento sindical, com literatura, com arte? então, é que nesse percurso, né, assim, ao final depois de também encerrado esse período de uma participação sindical mais intensa, que eu fui presidente do sindicato, e assim, acho que foi Sindicato do que, Biratã? aqui é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal, Olha que só. envolve todos os trabalhadores da prefeitura e da companhia de limpeza Nossa. da cidade, né? É um sindicato, um dos maiores sindicatos que a gente tem em Florianópolis e muito ativo de luta mesmo, né? Bom, mas por fim eu depois voltei para a atividade de professor, voltei para a sala de aula, De biologia? sempre professor de ciências. E nesse segundo momento, né, como professor, eu tive uma experiência interessante também que está um pouco linkada com a tua proposição pedagógica, porque aqui em Florianópolis eu fui trabalhar na educação de jovens e adultos, e aqui foi implantada já há muitos anos uma metodologia diferenciada, baseada na pesquisa, né, onde o aluno tentando dar mais protagonismo ao aluno, né, não existem aulas expositivas, são mínimas as aulas expositivas, é o aluno que desenvolve um processo de pesquisa e elaboração de sistematização do conhecimento, né? O objetivo é justamente instrumentalizar o aluno a buscar o conhecimento e fazer sistematização de pensamento, né? Organização de pensamento, elaborar uma pesquisa e buscar as informações e isso é muito interessante, sabe? Foi bastante estimulante para mim, para os professores que trabalham nesse projeto. Isso é um projeto, na verdade, é permanente, né? Essa educação de jovens e adultos. E tem muitos elementos dessa questão pedagógica que você também está trabalhando, né? Assim, de ter uma pergunta que motivadora ou que traz o interesse, né? Que é a pergunta que você traz na sala, no início da tua aula, né? O desenvolvimento seria que você usa arte contemporânea, eu vejo, né? Para dar
se aproximar desse tema que está estabelecido, os teus princípios iniciais lá, que também acho interessantes, né, do Boaventura, né, que você traz lá, são muito interessantes também. E, por fim, uma tentativa de teses, né, que vão responder, ou pelo menos dar um direcionamento para aquela questão, que nunca se responde, né, mas abre outras possibilidades de pesquisa. E ainda que tem a questão da criatividade, que eu acho que é interessante esse exercício de criatividade, né, para todo mundo, né. E particularmente para mim, assim, porque para mim a questão da linguagem contemporânea não é um problema, né, porque eu como artista e tal, eu não me assim, não vejo problema em usar qualquer tipo de manifestação, qualquer tipo de material, né, para expressar para expressar alguma coisa, né? Mas também achei muito interessante porque eu estou muito desatualizado, na verdade, né? Porque muito tempo sem estar no meio artístico, apesar de acompanhar as exposições aqui, e eventualmente estar em São Paulo, pelo menos as bienais, a gente, né, eu e minha esposa, a gente vai quase todas, a gente estive na última. Mas isso é insuficiente ainda, assim, né? Eu acho que para quem está produzindo, ter um contato permanente e diálogo, né, com a produção artística é fundamental, assim, é estimulante, alimenta, né? Renova. E acho que então quando eu vi algumas das tuas alguns vídeos da internet, do YouTube, onde você traz alguns artistas que eu não conhecia, não fazia ideia. Achei isso muito legal, né? E achei que, para mim, o curso valeria muito a pena, já por esse aspecto, né? E tem sido muito legal, assim, me surpreendi, porque as pessoas que estão são muito diversas, né? Então, tem ideias muito diferentes, profissionais muito diferentes, mas acho que as coisas se complementam e tenho achado bem interessante os artistas, né? Que você traz, conhecer e inovar. E tem uma outra questão ainda que eu vejo, por exemplo, eu estive na última Bienal de Veneza, 2019, estava por lá, fui visitar a Bienal, mas é muito interessante, assim, como é possível, né, assim, de olhar uma obra e se não tiver um acesso a um discurso que é paralelo, né, e que complementa a obra, ou não explica, entre aspas, mas nos introduz para poder vivenciar realmente aquela obra completamente, a gente passa, às vezes, passa batido, né? Assim, eu acho muito engraçado aquele trabalho que você mostrou sobre, se não me engano, agora o nome não me vem, mas aquela que era uma espécie de um consultório, um hospital, um atendimento, sabe, que você apresentou numa das primeiras aulas do Sim, nosso curso. Pavilhão de Israel, da Ben Israel, né? Então eu passei por ali e não entendi. Assim, olhei, falei, bom, sem nenhuma possibilidade, não fui adiante, né? Que tem muita coisa para ver e tal. E agora revê-lo na perspectiva que você coloca e com as questões que você traz foi muito muito interessante. Bacana. Alguma aula em específico assim que tenha sido interessante para você? Olha, acho que todas elas têm sido, na verdade, né? A aula de ontem foi especialmente motivadora, polêmica, eu achei, até pela conversa que a gente continuou até, não sei até onde eles foram, mas foi longe, né? E foi interessante, porque trouxe questões, trouxe um questionamento a respeito de muitas coisas, né? Muitos assuntos ali. Sim. E o trabalho deles também bastante interessante, né? Como a linguagem, o meio que as formas de apresentação do trabalho, achei muito legal, né? Que é a performance, vídeo performance, fotografia, sei lá. Eu gosto disso. Cultura em 3D, né?
né, a questão de Culturas vivas. obras vivas, né, que que é intrigado depois com isso, que pensando em uma obra aquela das bactérias, tem a transgenia, que não me agrada muito isso, mas é uma obra que pode morrer, né? Sim, é uma Se, obra que pode morrer. Sim. muito, muito E o que legal. você acha do formato onde a gente ouve a opinião de várias pessoas, onde a gente debate hipóteses e pensa como trazer isso para a prática? Olha, João, eu acho que é aquilo, assim, linkando um pouco com a experiência pedagógica que eu tenho, né? Eu acho que tem coisas que são importantes, assim. Uma é o acolhimento, né? Eu acho que porque essa era uma chave que a gente mantinha na experiência aqui com os jovens e adultos. O acolhimento é fundamental, né? E ele não está bem colocado no ensino tradicional, né? Não digo ausente, porque existe também uma sensibilização há já muito tempo na educação, sabe, por parte dos profissionais a respeito de muitas coisas. Assim, acho que a crítica às vezes ela é um pouco injusta, mas assim, se for tomado como uma forma geral, né? Mas o acolhimento tanto de uma criança na escola como de um adulto, né, em qualquer processo educativo e acho que inclusive no teu curso, ele é fundamental, né? Assim, a pessoa tem que se sentir acolhida, ela tem que ter espaço de manifestação e isso acho que é um ponto forte, assim, porque sei que o tempo é curto para falar e tem que haver uma divisão do espaço para todos. Então, é preciso, acho mesmo, às vezes, interromper ou limitar algumas coisas, mas de maneira geral, assim, essa abertura para que as pessoas se manifestem, falem e coloquem suas opiniões, visões, acho que isso é uma das coisas boas do curso, assim, né? Uma chave, acho que. E, então, acho que está, assim, estou bem satisfeito, acho que estou gostando, está sendo proveitoso, tenho aprendido bastante coisa e isso já é bastante satisfatório, né? Biratan, como é que as suas diferentes experiências aí com biologia, com movimento sindical, entram na sua produção assim como artista? Olha, eu acho que não sei se de uma forma direta, assim, sabe? E tão direcionada, né? Assim, não vejo como possibilidade mesmo assim, de, como é que a gente fala? Isso da obra estar totalmente vinculada a uma determinado propósito, assim, sabe? Eu, eu vejo assim, eu me vejo mais num campo mais poético e inicialmente na minha obra mais do que agora, né? Agora eu sinto que a política está presente, as questões, outras questões estão presentes na minha produção, mas me agrada muito também conseguir um resultado poético, sabe? Essa é uma das minhas buscas, assim, né? E então, não, assim, eu acho que está presente, mas não de uma forma muito objetiva ou sistemática. Acho que essa seria a palavra, assim, né? Eu vejo que você está trabalhando com artistas que têm uma posição de pesquisa ou de sistemático mesmo, né, de levantamento de dados. Até você falou numa das aulas a respeito de uma saturação, né, que me parece que você acredita assim que na saturação de um determinado conteúdo, informações, vivências, propiciaria um ato criativo, né, para transformar isso numa manifestação artística, né? Mesmo, uma proposição artística, né? Acho que sim, mas acho que também não tem sido assim, essa a minha maneira de trabalho, né? Eu tenho trabalhado mais, acho que com mais subjetividade, na verdade, sabe? Com os processos de criação, com o processo criativo mais propriamente, mas e é lógico, sempre há um conteúdo, né? Não é uma obra sempre que tem alguma. Mas me interessa bastante essa questão de como
se dá o processo criativo, de onde ele vem, a questão do inconsciente. Estudei um pouco de filosofia também. Depois de aposentado, eu fui fazer filosofia na UFSC, que ingressei no curso de filosofia. Não concluí, porque, né, também, assim... Mas foi muito útil para mim, assim, pensar como a filosofia... O profundo questionamento que a filosofia faz de tudo, né? Então, isso eu acho que foi um ganho também, assim. A gente tem ótimos artistas com formação em filosofia, né? Laura Uhum. Lima é uma delas, né? Que ela aborda a arte pela filosofia. A filosofia traz o porquê, né? Acho que muitas vezes assim, a gente conversa com artistas e vê eles falando sobre o como. E, e aí você fala mais o porquê, o que você faz, por que você faz. E aí eles, às vezes, não avançam tanto na conversa, né? Às vezes eles falam, né? Você fala o que você faz, a pessoa fala, trabalho com óleo, trabalho com filme, trabalho isso, ela está falando o como, né? Né, que é um pouco a mídia que ela usa e tudo, mas você fala aí o que você pesquisa e por que você pesquisa isso, por que é relevante. Aí então a filosofia ajuda nesse sentido. Uhum. Que às vezes é um trabalho difícil para o artista também, né? Assim, tentar entender ou justificar o que ele vem, né? O que isso está nesse momento aparecendo no trabalho, né? O que me estimula a executar, porque algumas ideias não são realizadas, né? Mas outras são eleitas assim como possibilidade de trabalho mesmo, né? Sim, Mas sim. E você tem alguma pergunta para mim? É um momento aí que a gente pode aproveitar e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. então, João, uma questão que tem assim que o curso me trouxe foi essa, né? Foi assim, será que esse realmente é um caminho, assim, ou pelo menos me fez pensar, assim, há pouco tempo, um mês atrás, eu fiz um edital para uma sala de exposições aqui na cidade e eu tive que descrever dos meus trabalhos, as fotos dos trabalhos que eu pretendo expor e a descrição do trabalho, né? Então, fazer um texto geralmente é uma coisa, escrever é uma coisa sempre difícil, mas me fez também pensar nisso, né? Tentar entender para mim mesmo o próprio trabalho, o que que ele pode, o que ele está querendo, o que que ele está vinculado a essa exposição, que diálogo ele vai ter com os outros trabalhos que vão estar, né, para criar uma exposição com certo sentido e acho que sempre é um processo interessante de elaboração, mas me fez pensar também nessa possibilidade de sistematizar melhor, ou me aprofundar, ou ir buscar mais informações, não sei, a respeito do que realmente me interessa trabalhar, né? Assim, porque tem coisas que realmente não me interessam. Ou tem questões que são importantes no mundo, que estão aí, mas não acho que vão entrar no meu trabalho de produção artística, né? Não vão ficar isolados, acho que acaba me influenciando de todas as formas, mas não chegam, né? Não são causas para mim, assim, né? De produção, né? Mas é isso, talvez assim, é de pensar que uma produção possa ser mais bem sistematizada ou, né, estruturada, vamos dizer assim, para saber se isso melhora o resultado, né? Mais ou menos isso. Acho que isso trouxe para mim essa questão, né? De talvez estruturar o trabalho melhor ou a produção, né? Mas eu Sim. não sei quanto, ainda não está muito claro, né? Eu acho fundamental, assim, quando eu converso assim, com esses artistas do, né, do curso, assim, alguns deles eu converso com eles diretamente e eu vejo muita clareza em como é que a pesquisa está estruturada, quais são né, o que eles querem dizer, como, por quê. Então, acho que isso, na minha visão, acho que é um componente importante, assim, de amadurecimento do trabalho, de profissionalização, né?
e saber falar a respeito. Acho que eu até comentei numa das aulas, assim, alguns, né, alguns artistas eu encontro e até você, né, você fala, né, quando você sabe, aí já às vezes é diferente, assim, você já, né, você encontra né, um artista que seja uma Laura Lima, Ernesto Neto, você já sabe quem é, Uhum. quando você encontra, você já é diferente, né? Mas às vezes quando você encontra alguém que você não conhece o indivíduo, e ele fala, sou artista, e você fala, o que que você faz? E ele vem com uma explicação, assim, muito, que faz muito sentido, assim, muito, né, pensada, muito estruturada, aquilo realmente causa uma ótima impressão e faz a gente entender ali com a proposta. Eu tive essa experiência com o Jorge Mena Barreto, assim, né? A gente estava num almoço Uhum. e olha, João, ele é artista brasileiro, a gente estava na Holanda, tudo. Aí eu, oi, tudo. E a gente começou a conversar sem eu saber quem ele era, tudo. E eu acho que ele sem saber nada a meu respeito também. E aí eu falei, do que você trata a sua arte? Aí ele foi explicando, conta um pouco mais. Poxa, de onde você tirou essa ideia? Onde você está indo? E ele foi, de repente, foi, nossa, esse cara deve ser um grande artista, preciso ver o trabalho dele. E só Uhum. pela a forma como a pessoa se coloca, isso faz todo o sentido, né? E igualmente, às vezes você pergunta e você fala do que trata a sua arte, aí a pessoa fala, eu canalizo meus sentimentos, porque a expressão é importante, e eu quero alegrar os ambientes onde eu coloco minha obra, tudo. Aí você vê que é uma conversa mais genérica, né? Que é uma conversa Uhum. mais né, menos estruturada, menos fundamentada em pesquisa e tudo. Aí você já sabe que igualmente o correspondente aí visual, né, a proposta ali o que você vai ver resultado daquela pesquisa vai ser igualmente genérico. Uhum. O que eu posso te dizer, assim, uma das questões que eu tenho trabalhado é que, assim, pensando no ready-made, né, na proposição do ready-made, mas eu não sei se é uma aplicação tão direta assim, mas há uma questão do acaso, né, me parece, assim, porque eleger um objeto como fez o Champ, né, de um urinol, ou aquela roda da bicicleta no banco, há uma eleição ali de um determinado, uma escolha, né? Sim. E me intriga um pouco essa questão das escolhas, né? E os trabalhos que eu tenho realizado, eu tenho pensado nisso, que alguns trabalhos têm uma certa elegibilidade, vou dizer assim, e eu por outro lado, na posição de criador, os elejo ou não, né? Se não existe alguma coisa interna que não é uma racional, uma outra coisa que está dentro dessa questão que eu falei do processo criativo, que me faz escolher ou não aquela imagem, ou aquele objeto, ou aquela composição e tal, né? Então isso tem sido Piratão, acho uma... sim. uma primeira, né, você começou a falar, uma primeira coisa assim que acende na minha cabeça é o entender assim da sua perspectiva né, do porquê que é relevante hoje ou como é relevante para né, você assim para entender a sua visão, né, um resgate aí de 110 anos atrás, assim, né, esse Ready Made acho que é 1912, né, então a gente está em Uhum, 2022, 111 anos, né, uhum. então como é que esse negócio que aconteceu há 111 anos atrás se manifesta hoje e por que ele é importante para a cena contra o mundo hoje. Acho que era uma primeira coisa que eu gostaria assim, de ouvir de você. Sim, João, é que o trabalho do Cham me impactou profundamente, entendeu? Assim, como eu te disse, eu não tive uma formação acadêmica de arte, né? Eu fui descobrindo as coisas um pouco fazendo, um pouco lendo, e naquele momento conhecendo os artistas brasileiros, então tinha, né, aquela revista Galeria, era uma alegria para nós quando a gente chegava aqui em Florianópolis, ia comprar e ver os trabalhos dele, da Catunda, ler o Nilson, né? Tantas coisas ali que estavam sendo produzidas e aqui também a gente tinha um grupo de artistas contemporâneos, né, e havia um clima muito interessante na cidade naquele momento, né? Eu não sei se você conhece a figura de Arie Laus, você ouviu falar, uma pessoa do Rio de Janeiro que veio para Florianópolis e se tornou assumiu o Museu de Arte Moderna de Santa Catarina e abriu também para a arte contemporânea. Então foi um momento especial ali nos anos Legal. 80 ali. E, bom, então, mas voltando ao Duchamp. Então,
para mim foi uma libertação muito grande conhecer o trabalho do Chan e acho que, apesar de ser, então, mas eu não vejo nada assim. Eu sei que as coisas evoluíram a partir dali, que a gente não está mais discutindo a linguagem, né? Assim, mas a possibilidade de usar a linguagem com uma liberdade que eu acho que ele trouxe, assim, né? Que ele introduziu naquele momento, né? Porque acho que ele superou naquele momento nesse sentido, né? Do que estava sendo feito enquanto linguagem. E a possibilidade Acho, abriu completamente, né? acho que pode ser interessante para você, aproveitando a aula de ontem, né, onde ele cita Duchamp, o Hippolyte do 18 Apples, né? E no contexto dele, né, ele fala no contexto contemporâneo, onde de alguma forma os algoritmos estão ocupando a nossa consciência, a gente pode estar evoluindo para uma situação onde a tecnologia vai estar ocupando o nosso corpo, e o nosso corpo vai vir se tornar uma concha, onde ele pode ser ressignificada pela tecnologia, assim como os objetos foram apropriados e ressignificados no passado. Então, ele traz esse conceito de uma forma que você fala, opa, peraí, essa abordagem é uma abordagem que nos toca no presente, porque a gente está vivendo esse medo de apropriação da nossa consciência e potencialmente de apropriação do nosso corpo, como ele mostra com o trabalho dele, né? Então você vê que tem uma ressonância direta de algo histórico com o que está acontecendo hoje e baseado em fatos atuais e tecnologias atuais, como ele mostra, né? Usando aquelas interfaces de comunicação de comunicação computador-cérebro e tal, e a interferência nos insetos e a questão do sistema nervoso dos insetos, o sistema nervoso humano, os medos, as fobias. Então ele entra, se a gente não resgatar algo do passado e não contextualizar no que realmente, no que reverbera hoje, ele vira um diálogo histórico muito pessoal. Né? Então acho que é importante que, né, que tenha uma reverberação, que tenha uma contextualização, né, com o espírito do tempo. E ele ainda usa, do ponto de vista de forma, né, e de, né, conteúdo também forma, mas quando ele vem e usa toda essa interdisciplinaridade, que é algo muito atual também, de ciência, tecnologia, arte, escultura 3D de objetos, né, de seres vivos, e tudo isso, ele está entrando muito, não podia ter sido feito há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, né, que é uma outra pergunta, assim, que né, quando eu olho, me apresentam alguma coisa, eu paro para pensar, e né, ali do ponto de vista de curadoria, ou da época que eu fazia essas mentorias, assim, com artistas, né, de direção artística e tal, eu olho e falo, nossa, isso poderia ter sido feito há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, ou isso só pode ser feito hoje. Né? O trabalho que você viu ontem, é difícil imaginar aquilo sendo feito na década de 80, 90 ou 2000. Né? Ele é algo, é algo de 10 anos para cá, não há dúvida. Então, se ele só pode ter sido feito nos últimos 10 anos, é porque ele representa muito o nosso momento histórico. Né? Se ele pudesse ter sido feito há 20, 30 anos atrás, representaria outros momentos históricos, né? Ou do ponto de vista de inventividade, de vitalidade, ali, de energia artística e tudo, ele não está, né, tão presente ali como poderia. Né? Então, são algumas reflexões aí assim, para... Sim, essa questão que você falou agora também me chamou a atenção, né? Assim, e fiquei pensando se isso se aplicaria, por exemplo, ao meu caso, ou ao que eu estou produzindo, né? Não sei, seria necessário obras para ter uma avaliação nesse sentido, né? Me mandam no WhatsApp, se eu tendo tempo, eu dou uma olhada e é só meu comentário. Idealmente, isso deve fazer parte aí de um processo a longo prazo, um processo estruturado, assim, né? Tem alguns coletivos e alguns, enfim, profissionais ali em São Paulo e no Rio e fora de São Paulo, Rio eu não conheço muito, mas que fazem isso muito bem, tem residências então acho que poderia ter um caminho, assim. Eu parei de fazer por algumas razões, assim, em algum momento eu achei que eu tinha que escolher algumas coisas para me concentrar, para focar, e também porque eu achei que né, essa formação de um artista, assim, é algo muito complexo e algo que leva tempo, assim. Você pega, né, quando você vê o Laura Lima, quando você vê Rosângela Renault,
quando você vê Rosana Paulino, quando você vê certos falarem, às vezes é uma formação intensa de 10, 15 anos de estudo e um processo longo de amadurecimento e aí você conseguir transferir, né, um atalho para isso num programa de, né, quinzenal, mensal, de X encontros e tudo, eu achava que era uma tarefa muito grande, muito desproporcional, assim, muito grande para, né, para você realmente chegar a resultados. Cheguei a resultados muito bons e né, ganhamos vários prêmios aí com projetos que eu orientei e conseguimos várias coisas legais aí acontecendo. Mas chegou uma hora eu pensei, bom, se eu focar no curso, que é algo que, né, eu faço alguma coisa, impacta milhares de pessoas, foi um pouco uma escolha, mas me manda o que eu puder ajudar e eu comentar sem muito compromisso e recomendar alguma coisa para você, fico com prazer, conta comigo. Ótimo, agradeço. Legal. E Porque eu acho que esse diálogo também é uma coisa que necessária, né? Que você também tocou nisso, né? Infelizmente aqui a gente não tem nesse momento uma comunidade, né, de artistas que possam trocar experiências. Existem coisas interessantes acontecendo aqui também, mas ainda não, mas esse diálogo e a troca e esse fomento assim não. entra pelo Zoom ali, aproveita hoje com a tecnologia, a gente tem acesso ao mundo inteiro, eu vejo coisas que estão Uhum. acontecendo na Nova Zelândia, no Japão, na Índia, no México. Hoje a gente tem que, né, a gente tem que estar no mundo, esteja onde a gente estiver. Certo. Então acho que é um caminho. E acho que é isso, Biratã. Alguma outra consideração, alguma dúvida, algum Não, outro... não acho que está tranquilo. Tá bom. Beleza. Então, estamos em contato aí no WhatsApp. Se surgir alguma coisa depois dessa conversa, estou à disposição. Te agradeço aí a presença no curso e a disponibilidade aí para a gente conversar agora. Obrigado também. E nos encontramos na sala de aula, então. Sim, sim. Agradeço aí quem está assistindo a nossa conversa. E fica o convite. Aí na próxima segunda, a gente faz aí aquelas 3 aulas gratuitas da Semana do Olhar Contemporâneo. Então, quem estiver assistindo aí e tiver interesse, é uma oportunidade aí de conhecer o trabalho. Olha, João. Um abraço, então. Tá bom. Abraço aí, até mais. Obrigado. Tchau. Obrigado, Mariana.